A divulgação de conversas do então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, teve repercussão nos meios jurídico e político de Brasília. A oposição analisa a criação de uma CPI para investigar o caso. Se tem deputado com medo, eu não sei dizer. Eu posso dizer é que nós, da bancada do PSOL, não temos medo e queremos que a CPI da Vaza Jato seja instalada, Moro, Dallagnol e companhia sejam investigados e que respondam às perguntas que eles estão se escondendo de responder. CPI nesse momento é fundamental, porque o senhor Sérgio Moro... Seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas. O nome dele é Sérgio. O senhor Sérgio Moro está hierarquicamente controlando, orientando as ações da Polícia Federal. A Polícia Federal vai investigar as ações do próprio Moro? Evidentemente que não. Ele, como ministro da Justiça, que não aceita se afastar das suas funções, ele fica blindado pelos próprios mecanismos institucionais que são orientados por um ministro da Justiça. Então, a forma de furar essa blindagem são outros mecanismos de investigação. E a CPI pode cumprir exatamente esse papel. Que ele sente aqui na Câmara dos Deputados, que responda aos questionamentos que ele está tentando não responder. Bolsonaro blinda Moro, que blinda Bolsonaro. Quem pode furar esse bloqueio é a instalação da CPI. Terei muita dificuldade de deferir uma CPI dessa, eu ainda não parei para olhar com cuidado, mas já informei aqueles que me procuraram que não é prioridade nossa, sem algo muito contundente, avançar nisso. Podem ter deputados, senadores que se sintam ameaçados por Moro. O presidente da Câmara tem que responder se ele se sente ameaçado por Moro e companhia. Eu sei que as ameaças de Moro não podem fazer com que a gente deixe de apurar o que é esse escândalo da Vaza Jato, que, repito, feriu a democracia brasileira e facilitou a implementação de um programa ultraliberal. A gente não pode deixar de questionar Moro nas suas relações, por exemplo, com o Departamento de Estado do governo de Donald Trump. Ele tem que responder a esses questionamentos. Eu quero me manifestar sobre a Operação Lava Jato. Que esse episódio da Petrobras não sirva como motivação para aqueles que têm o claro intuito de privatizar a empresa, que têm o claro intuito de fazer com que os nossos recursos naturais, o nosso petróleo, possa ser entregue às grandes exploradoras internacionais. Quais interesses que estão envolvidos nessa tentativa de Rodrigo Maia de não colocar a CPI da Vaza Jato para funcionar, a gente ainda tem que esclarecer. Às vezes alguns exageram, mas exageram na pessoa física, né? Às vezes alguns procuradores exageram quando criticam o parlamento, mas não é a instituição, não é uma corporação, né? É uma pessoa, né? Mas isso não faz com que a Câmara possa, sem um fato muito concreto, avançar numa CPI como essa. Estaria Rodrigo Maia fazendo uma semi-blindagem de Moro a partir do momento em que ele quer garantir os seus próprios interesses, tanto interesses econômicos ou interesse de blindagem dos seus ou daqueles que estão próximos à sua influência como presidente da Câmara? Essa pergunta, se Maia continuar blindando Moro e Dallagnol e não instalando a CPI, tem que ser feitas a ele pelo conjunto das forças políticas que não aceitam como fato consumado o que foi a representação de uma operação que feriu a democracia e que facilitou a implementação de um programa econômico ultraliberal. Senhor Sérgio, a história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Se tem um número de assinaturas,
Rodrigo Maia não pode ficar embarreirando, negociando que interesses. Se existem denúncias graves em relação à atuação de Moro e Dallagnol, e já existe na hierarquia institucional quase que a impossibilidade da Polícia Federal investigar o próprio Moro, quem tem que fazer isso? Uma CPI que envolva deputados federais e senadores. Rodrigo Maia não pode, de maneira alguma, fazer esse tipo de blindagem. E aí o que a gente tem que fazer? Pressioná-lo para que ele cumpra o seu papel. Se as assinaturas foram recolhidas, a CPI tem que ser implementada, porque ela dá a possibilidade de envolvimento e acompanhamento dos mais variados membros do Congresso Nacional, fazendo inclusive aquelas perguntas que são consideradas incômodas, mas que Moro e Dallagnol têm que responder. Sérgio Moro, ele vai cair porque não se sustenta, não se aguenta. O juiz Sérgio Moro se corrompeu e que ele é sim um juiz ladrão. Digo, reafirmo e não volto atrás em uma palavra: é um juiz ladrão.